Imagine planetas tão grandes que você poderia colocar mais de 1000 planetas Terra dentro deles e ainda sobraria espaço. Esses são os gigantes gasosos, mundos colossais feitos quase inteiramente de gases que flutuam e giram no espaço. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são esses titãs do nosso sistema solar, cada um com suas próprias tempestades maiores que nosso planeta inteiro. Luas que parecem mundos congelados e anéis que dançam ao redor deles. Mas aqui está algo que vai fazer você pensar diferente sobre tudo. Esses planetas gigantes não são apenas bolas enormes de gás flutuando no vazio. Eles são protetores, escudos cósmicos que protegem a Terra de asteroides perigosos há bilhões de anos. Sem eles, a vida como conhecemos poderia nunca ter existido. Como algo tão distante e estranho pode ser tão importante para nossa sobrevivência? O que mais esses mundos misteriosos escondem em suas profundezas infinitas de nuvens coloridas e ventos que sopram a velocidades impossíveis? Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, se acomode e relaxe. Vamos começar. Hoje à noite não vamos falar sobre galáxias distantes ou buracos negros misteriosos. Em vez disso, vamos olhar para os nossos próprios vizinhos cósmicos, gigantes silenciosos que flutuam nas profundezas do nosso sistema solar. Vamos fazer uma pergunta que parece simples, mas que carrega consigo um mistério profundo e antigo. O que são realmente esses mundos enormes feitos quase inteiramente de gás? E por que eles importam tanto para nós aqui na Terra, tão pequenos e tão distantes deles? Imagine por um momento que você poderia viajar para além de Marte, além do cinturão de asteroides, para as regiões externas e frias do nosso sistema solar. Ali, onde a luz do Sol chega fraca e pálida, você encontraria mundos tão grandes que desafiam a compreensão. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os gigantes gasosos, planetas tão imensos que você poderia colocar mais de 1000 planetas Terra dentro de apenas um deles e ainda sobraria espaço. Eles não são como a Terra, não tem superfície sólida onde você poderia pousar uma nave, não tem montanhas para escalar, nem oceanos de água líquida para navegar. São mundos de nuvens que giram em velocidades impossíveis, de ventos que sopram mais rápido do que qualquer furacão terrestre, de tempestades maiores do que nosso planeta inteiro que duram séculos sem parar. Mas aqui está algo que vai fazer você pensar de forma diferente sobre tudo isso. Esses gigantes não são apenas bolas enormes de gás flutuando no vazio. Eles são guardiões, escudos cósmicos que têm protegido a Terra de asteroides perigosos por bilhões de anos. Sem eles, a vida como conhecemos poderia nunca ter existido. Meteoritos que poderiam ter destruído toda a vida na Terra foram desviados ou capturados por esses planetas gigantes, especialmente por Júpiter, cujo imenso campo gravitacional age como uma espécie de aspirador de pó cósmico, limpando o sistema solar interno de detritos perigosos. Como algo tão distante e estranho pode ser tão importante para a nossa sobrevivência? O que mais esses mundos misteriosos escondem em suas profundezas infinitas de nuvens coloridas e ventos que sopram a velocidades impossíveis? Antes de começarmos a explorar cada um desses gigantes, eu adoraria saber de onde você está me ouvindo esta noite e que horas são aí agora. É engraçado, não é? O assunto é sobre planetas gigantes a milhões de quilômetros de distância. E ainda assim, aqui estamos nós, separados talvez por fusos horários e oceanos, mas compartilhando quietamente este mesmo pequeno momento de curiosidade. Não importa onde ou quando você está, fico feliz que você esteja aqui. Se este tipo de pergunta lenta e profunda é o seu tipo de pergunta, eu ficaria grato se você tocasse no like ou se inscrevesse no canal. Isso ajuda este pequeno sinal sonolento a alcançar outras mentes curiosas. Sem pressão, é claro. Apenas um convite, como o rastro fraco de pegadas que podem, se olharmos com atenção, levar a algum lugar inesperado. Então acomode-se, talvez deite-se se puder, e deixe seus pensamentos desacelerarem até o ritmo das órbitas planetárias. Vamos fazer uma longa jornada para fora, não através da história humana, mas através da vastidão fria e silenciosa do espaço exterior, onde mundos maiores do que podemos imaginar giram lentamente na escuridão. Porque antes de podermos perguntar o que são os gigantes gasosos, precisamos entender o quão vastos eles realmente são e como foram formados nas profundezas do tempo cósmico. Quando falamos sobre planetas, geralmente pensamos em mundos como o nosso, rochas sólidas, montanhas, vales, oceanos, atmosferas finas. A Terra é um planeta rochoso e também são Mercúrio, Vênus e Marte.
Eles são pequenos, densos, com superfícies sólidas, onde você poderia, pelo menos em teoria, pousar e caminhar. Mas os gigantes gasosos são algo completamente diferente. Júpiter, o maior de todos, tem uma massa mais de 300 vezes maior que a da Terra. Se você pudesse, de alguma forma, colocar a Terra ao lado de Júpiter, nosso planeta pareceria uma bolinha de gude ao lado de uma bola de basquete. E não é apenas o tamanho que impressiona, é o que eles são feitos. Esses planetas são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, os mesmos gases que formam as estrelas. Na verdade, Júpiter é frequentemente chamado de estrela fracassada, porque se tivesse sido apenas um pouco maior, talvez 80 vezes mais massivo, a pressão e o calor em seu núcleo teriam sido suficientes para iniciar reações de fusão nuclear, transformando-o em uma pequena estrela vermelha em vez de um planeta. Mas ele não chegou lá. Ficou apenas como um gigante gasoso, brilhando fracamente com o calor residual de sua formação bilhões de anos atrás. Saturno é o segundo maior, famoso por seus anéis deslumbrantes que cercam o planeta como um halo brilhante. Ele é menos denso que a água, o que significa que se você pudesse encontrar um oceano grande o suficiente, Saturno flutuaria nele. Imagine isso por um momento. Um planeta tão grande que poderia conter mais de 700 terras, mas tão leve em relação ao seu tamanho que flutuaria como uma bola de praia gigante em um oceano cósmico. Mais distantes ainda estão Urano e Netuno, os gigantes de gelo. Eles são menores que Júpiter e Saturno, mas ainda assim enormes comparados à Terra. Urano é famoso por girar de lado, como se tivesse sido derrubado por alguma colisão colossal no passado distante. Netuno é o mais distante de todos, um mundo azul profundo varrido por ventos que são os mais rápidos conhecidos em todo o sistema solar, alcançando velocidades de mais de 2.000 km por hora. Esses são os 4 gigantes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um deles é um mundo próprio, com suas próprias tempestades, suas próprias luas, seus próprios mistérios. Mas todos eles compartilham algo em comum. Eles são vastos, eles são antigos, e eles moldaram profundamente o sistema solar que conhecemos hoje. Para entender como esses gigantes se formaram, precisamos voltar no tempo, muito tempo. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, quando nosso sistema solar ainda estava nascendo. Naquela época, não havia planetas, não havia Terra, não havia Júpiter, não havia nada além de uma enorme nuvem de gás e poeira girando lentamente no espaço. Essa nuvem, chamada nebulosa solar, era feita principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de elementos mais pesados deixados por estrelas antigas que haviam explodido muito antes. Algo perturbou essa nuvem. Talvez a onda de choque de uma supernova próxima, talvez a passagem de outra estrela. Seja qual for a causa, a nuvem começou a colapsar sobre si mesma, puxada por sua própria gravidade. À medida que colapsava, começou a girar mais rápido, formando um disco achatado com um bulbo denso no centro. Esse bulbo central ficou cada vez mais quente e mais denso, até que finalmente, após milhões de anos de compressão, a pressão e a temperatura se tornaram tão altas que o hidrogênio começou a se fundir em hélio. Uma estrela havia nascido, nosso Sol. Mas o disco de gás e poeira ao redor do jovem Sol não desapareceu. Ele continuou girando, e dentro desse disco, algo extraordinário começou a acontecer. Pequenas partículas de poeira começaram a se chocar e grudar umas nas outras. Grão por grão, elas cresceram. Pedrinhas se tornaram rochas, rochas se tornaram pedregulhos, pedregulhos se tornaram asteroides. Os asteroides, ao longo de milhões de anos, colidiram e se fundiram para formar os primeiros planetas. Perto do Sol, onde fazia calor, apenas materiais rochosos e metálicos podiam permanecer sólidos. Os gases e gelos eram vaporizados pelo intenso calor solar. Foi aqui que os planetas rochosos se formaram: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mas mais longe do Sol, além de uma linha invisível chamada linha de gelo, fazia frio o suficiente para que a água, a amônia e o metano congelassem em cristais sólidos. Foi aqui, nesta região fria e distante, que os gigantes gasosos nasceram. E eles não cresceram da mesma maneira que a Terra. Os planetas rochosos internos levaram dezenas de milhões de anos para se formar, crescendo lentamente através de colisões. Os gigantes gasosos cresceram rápido, muito rápido.
mundo. Primeiro, núcleos rochosos e gelados se formaram talvez 10 vezes mais massivos que a Terra. Esses núcleos tinham gravidade suficiente para começar a puxar o gás ao redor deles. Hidrogênio e hélio do disco solar começaram a cair sobre esses núcleos, acumulando-se em camadas cada vez mais espessas. Quanto mais gás eles acumulavam, mais forte ficava sua gravidade e mais gás eles podiam puxar. Foi um processo de fuga, uma avalanche gravitacional que não parou até que todo o gás nas proximidades tivesse sido sugado. Em apenas alguns milhões de anos, Júpiter e Saturno haviam crescido até seus tamanhos atuais, dominando o sistema solar externo com sua massa e gravidade. Urano e Netuno se formaram mais devagar e mais distantes, onde havia menos material disponível, mas ainda assim se tornaram gigantes por direito próprio. E assim, os 4 grandes guardiões do sistema solar exterior estavam em seus lugares. Eles não estavam sozinhos. Ao redor deles giravam luas, algumas tão grandes quanto planetas, outras pequenas e irregulares. Anéis de gelo e rocha os cercavam, e suas imensas gravidades começaram a moldar as órbitas de tudo o mais no sistema solar. Eles empurraram asteroides para dentro, em direção ao Sol. Eles capturaram cometas que passavam. Eles limparam suas vizinhanças de detritos, criando zonas de estabilidade e zonas de caos. E em todo esse processo, eles protegeram os planetas internos, incluindo a Terra, de um bombardeio constante de rochas espaciais que poderia ter tornado a vida impossível. Mas vamos devagar, porque para realmente entender esses gigantes, precisamos conhecê-los um de cada vez. Precisamos olhar para suas tempestades, suas luas, seus anéis, suas profundezas. Precisamos fazer perguntas sobre o que sabemos e o que ainda não sabemos, porque por mais que tenhamos aprendido sobre esses mundos nas últimas décadas, através de telescópios e sondas espaciais, eles ainda guardam segredos. Segredos enterrados sob camadas de nuvens tão espessas que nunca vimos o que está abaixo. Segredos nas profundezas de seus núcleos, onde a pressão é tão grande que os gases se comportam de maneiras que mal podemos imaginar. Segredos em suas luas, algumas das quais podem abrigar oceanos escondidos sob suas superfícies congeladas, oceanos que talvez, apenas talvez, possam conter vida. Então, vamos começar nossa jornada. Vamos viajar para fora, para além da Terra, para além de Marte, para além do cinturão de asteroides, até chegarmos ao primeiro e maior dos gigantes. Vamos conhecer Júpiter, o rei dos planetas, um mundo tão vasto e poderoso que moldou todo o sistema solar ao seu redor. Há mais a descobrir do que você pode imaginar. Júpiter. Apenas dizer o nome evoca imagens de grandeza e poder. Nomeado em homenagem ao rei dos deuses na mitologia romana, Júpiter é verdadeiramente o monarca do nosso sistema solar. É o maior planeta, com uma massa 2,5 vezes maior que todos os outros planetas combinados. Se todos os outros mundos do sistema solar fossem colocados juntos em um lado de uma balança cósmica, Júpiter sozinho os equilibraria do outro lado e ainda pesaria mais. Para compreender o tamanho de Júpiter, você precisa deixar de lado suas noções normais de escala. Imagine que você está flutuando no espaço, olhando para este gigante. Ele se estende diante de você como uma parede curvada de nuvens coloridas, tão grande que sua curvatura mal é perceptível à primeira vista. Listras de laranja, marrom, branco e amarelo correm horizontalmente ao longo de toda a sua extensão, bandas paralelas que circundam o planeta como cintos infinitos. Essas bandas são nuvens, camadas de diferentes gases e compostos químicos soprados por ventos que alcançam centenas de quilômetros por hora. As faixas mais claras são chamadas de zonas, regiões onde o gás está subindo das profundezas de Júpiter, resfriando e formando nuvens de cristais de amônia branca e brilhante. As faixas mais escuras são chamadas de cinturões, onde o gás está afundando de volta para as profundezas, e nuvens mais profundas e escuras ficam visíveis. Entre essas bandas, onde os ventos em direções opostas se encontram, a atmosfera se torna turbulenta e caótica. Redemoinhos gigantescos se formam, tempestades que podem durar décadas ou até séculos. A mais famosa dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade tão grande que poderia engolir 2 ou 3 terras lado a lado. Ela tem girado na atmosfera de Júpiter por pelo menos 300 anos, talvez muito mais. Quando os primeiros astrônomos a
observaram através de telescópios primitivos no século XVII, ela já estava lá, um olho vermelho gigante, olhando de volta para eles através da vastidão do espaço. Hoje, mesmo com nossos telescópios avançados e sondas espaciais, ainda não entendemos completamente por que a grande mancha vermelha é vermelha, por que ela dura tanto tempo ou o que exatamente a mantém girando. Sabemos que é uma tempestade anticiclônica, girando no sentido contrário aos furacões da Terra, e que os ventos em suas bordas alcançam velocidades de até 400 km por hora. Sabemos que ela tem encolhido lentamente ao longo das últimas décadas, tornando-se menor e mais circular. Mas seu interior profundo permanece um mistério, escondido sob camadas de nuvens que nenhum telescópio pode penetrar. Se você pudesse de alguma forma mergulhar na atmosfera de Júpiter, sua experiência seria ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. No topo, onde as nuvens são finas e a pressão é baixa, você flutuaria em um céu alaranjado pálido, com o Sol reduzido a um ponto brilhante distante, fornecendo apenas 1/27 da luz que recebemos na Terra. À medida que você descesse, a pressão aumentaria rapidamente, as nuvens se tornariam mais densas, os ventos mais fortes. A temperatura, que no topo é de cerca de -150 graus Celsius, começaria a subir. 100 quilômetros abaixo das nuvens superiores, a pressão seria equivalente à que você encontraria no fundo dos oceanos mais profundos da Terra. 300 quilômetros mais abaixo, a atmosfera se tornaria tão densa que a linha entre gás e líquido começaria a desaparecer. Você não encontraria um oceano de hidrogênio líquido de repente. Em vez disso, o gás ao seu redor simplesmente se tornaria cada vez mais espesso, mais viscoso, até que eventualmente você estivesse nadando através de um fluido denso e quente. Mais fundo ainda, milhares de quilômetros abaixo das nuvens visíveis, a pressão se tornaria tão extrema que os átomos de hidrogênio seriam esmagados juntos tão firmemente que os elétrons seriam arrancados de seus núcleos. O hidrogênio se transformaria em um estado exótico chamado hidrogênio metálico líquido, um material que não existe naturalmente em nenhum lugar da Terra. Este hidrogênio metálico conduz eletricidade como um metal e, à medida que flui e gira nas profundezas de Júpiter, ele gera o campo magnético mais poderoso de qualquer planeta no sistema solar. Este campo magnético é tão forte que se estende por milhões de quilômetros no espaço, criando uma magnetosfera gigantesca que captura partículas carregadas do vento solar e de suas próprias luas. Essas partículas são aceleradas a velocidades tremendas e canalizadas para os polos de Júpiter, onde colidem com a atmosfera superior, criando auroras centenas de vezes mais brilhantes e mais poderosas do que as luzes do norte da Terra. Se você pudesse ver essas auroras de perto, elas seriam um espetáculo de luz dançante em tons de azul, vermelho e ultravioleta, cobrindo áreas maiores do que nosso planeta inteiro. No centro de toda essa imensidão, enterrado sob oceanos de hidrogênio metálico e camadas de gás comprimido, pode haver um núcleo sólido. Ninguém sabe ao certo. As sondas que enviamos a Júpiter não podem ver tão fundo, e nossa compreensão da física em pressões tão extremas ainda é incompleta. Alguns modelos sugerem que pode haver um núcleo rochoso e gelado, talvez 10 a 20 vezes mais massivo que a Terra, esmagado sob pressões milhões de vezes maiores que a atmosférica ao nível do mar terrestre. Outros modelos sugerem que o núcleo pode ter se dissolvido ao longo de bilhões de anos, espalhando-se nas camadas de hidrogênio metálico ao redor dele. Talvez nunca saibamos com certeza, a menos que um dia possamos enviar uma sonda capaz de sobreviver à descida através da atmosfera de Júpiter, uma tarefa que parece quase impossível com nossa tecnologia atual. Mas Júpiter não é apenas uma bola gigante de gás. Ele é o centro de seu próprio sistema em miniatura, um pequeno sistema solar dentro do nosso sistema solar maior. Ao redor dele orbitam pelo menos 79 luas conhecidas, embora mais pequenas, sejam descobertas regularmente. 4 dessas luas são tão grandes e significativas que são chamadas de luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610 com um dos primeiros telescópios.
Essas 4 luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são mundos fascinantes por si mesmas. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo de todo o sistema solar, coberto com centenas de vulcões que lançam enxofre e dióxido de enxofre a centenas de quilômetros de altura. Sua superfície é uma paisagem alienígena de lavas coloridas, lagos de rocha fundida e montanhas mais altas que o Everest. Europa tem uma superfície de gelo liso e rachado, sob a qual os cientistas acreditam que existe um oceano global de água líquida, mantido quente pelas forças de maré de Júpiter. Este oceano pode ter o dobro da água de todos os oceanos da Terra combinados, e é um dos lugares mais promissores do sistema solar para procurar vida extraterrestre. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, maior até que o planeta Mercúrio, e a única lua conhecida com seu próprio campo magnético. Calisto é uma lua antiga e fortemente craterada, uma relíquia dos primeiros dias do sistema solar, sua superfície escura salpicada com cicatrizes de bilhões de anos de impactos. Além das luas, Júpiter também tem um sistema de anéis. Eles são muito mais fracos e menos visíveis que os anéis de Saturno, compostos principalmente de poeira fina, arrancada das pequenas luas internas pela radiação e impactos de micrometeoritos. Você precisaria de um telescópio poderoso ou uma sonda espacial para vê-los, mas eles estão lá, uma faixa tênue de partículas circundando o gigante. E então há a influência de Júpiter sobre o resto do sistema solar. Sua gravidade é tão poderosa que afeta as órbitas de quase tudo. Asteroides que vagam muito perto são capturados ou desviados. Cometas vindos das profundezas geladas do sistema solar exterior são frequentemente puxados para órbitas que os trazem para perto do Sol ou são despedaçados pela força das marés de Júpiter. Em 1994, os astrônomos testemunharam um desses eventos espetaculares, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 foi despedaçado pela gravidade de Júpiter e seus fragmentos caíram no planeta em uma série de impactos que deixaram marcas escuras do tamanho da Terra em sua atmosfera. Foi um lembrete poderoso de que Júpiter não é apenas um planeta distante e inofensivo, mas um ator ativo e às vezes violento no drama do sistema solar. Há uma teoria de que Júpiter pode ter migrado de sua posição original mais cedo na história do sistema solar. Modelos de computador sugerem que ele pode ter se formado mais longe do Sol e então lentamente se movido para dentro, sua gravidade perturbando e espalhando planetesimais e embriões planetários em seu caminho. Esta migração pode ter tido efeitos profundos na formação dos planetas internos, incluindo a Terra, pode ter ajudado a determinar onde os planetas rochosos se formaram e pode ter sido responsável por enviar água e compostos orgânicos para a Terra jovem na forma de cometas e asteroides. Em outras palavras, Júpiter pode ter desempenhado um papel crucial em tornar nosso planeta habitável, mas sua influência não termina com a formação do sistema solar. Mesmo hoje, milhões de anos depois, Júpiter continua a proteger os planetas internos. Sua imensa gravidade age como uma espécie de escudo gravitacional, capturando ou desviando muitos dos cometas e asteroides que de outra forma poderiam colidir com a Terra. Não todos, é claro. Alguns ainda passam e alguns impactam, mas sem Júpiter, a taxa de impactos na Terra seria muito maior. As extinções em massa causadas por asteroides, como a que matou os dinossauros há 65 milhões de anos, poderiam ser muito mais frequentes. A evolução da vida complexa na Terra poderia ter sido repetidamente interrompida, tornando improvável que criaturas como nós pudessem evoluir. Assim, Júpiter é mais do que apenas um gigante distante. É nosso protetor silencioso, um guardião cujo papel em nossa existência só agora estamos começando a apreciar plenamente. E enquanto olhamos para o céu noturno e vemos seu ponto brilhante entre as estrelas, vale a pena lembrar que aquele pequeno ponto de luz é na verdade um mundo vasto, além da imaginação. Um mundo de tempestades furiosas e oceanos de hidrogênio líquido, de luas com vulcões e oceanos escondidos, de mistérios ainda não resolvidos e maravilhas que ainda estamos descobrindo. Agora vamos nos afastar de Júpiter e viajar um pouco mais para fora para o segundo gigante, Saturno. Se Júpiter é o rei, então Saturno é a joia da coroa do sistema solar, um planeta tão belo que mesmo através de um pequeno telescópio amador, ele tira o fôlego de quem o vê pela primeira vez. Não é apenas o planeta em si, embora Saturno seja enorme, com um diâmetro 9 vezes maior que o da Terra.
É o sistema de anéis que o cerca, um espetáculo tão impressionante que parece quase artificial, como se algum artista cósmico tivesse colocado um halo brilhante ao redor de um globo dourado. Esses anéis não são sólidos, eles são feitos de bilhões, talvez trilhões de pedaços de gelo e rocha, variando em tamanho desde grãos de areia até pedregulhos do tamanho de casas. Cada pedaço orbita Saturno independentemente, movendo-se em sua própria trajetória determinada pela gravidade do planeta e pelas influências sutis das luas próximas. Juntos, esses incontáveis fragmentos formam uma estrutura plana e brilhante que se estende por centenas de milhares de quilômetros, mas é notavelmente fina, em alguns lugares com apenas 10 metros de espessura. Se você pudesse ficar acima dos anéis e olhar para baixo, veria não um disco contínuo, mas uma série de faixas concêntricas separadas por lacunas. A mais famosa dessas lacunas é a divisão de Cassini, uma zona escura que separa o anel A externo do anel B mais brilhante. Essa lacuna é mantida pela influência gravitacional de uma das luas de Saturno, Mimas, cuja órbita ressoa com as partículas do anel de tal forma que elas são gradualmente empurradas para fora dessa região. Há também lacunas menores, como a divisão de Encke, e estruturas mais sutis como ondulações e tranças causadas por pequenas luas pastoras que orbitam dentro ou perto dos anéis. De onde vieram esses anéis? Ninguém sabe ao certo. Uma teoria é que eles são os restos de uma lua ou cometa que se aproximou muito de Saturno e foi despedaçado pela força das marés. Outra ideia é que eles são material primordial que nunca se juntou para formar uma lua, mantido separado pela gravidade de Saturno. Estudos recentes sugerem que os anéis podem ser relativamente jovens, talvez apenas 100 milhões de anos ou menos, o que é jovem em termos cósmicos. Eles podem estar lentamente desaparecendo, chovendo sobre Saturno na forma de partículas de gelo que espiralam para dentro e caem na atmosfera do planeta. Se isso for verdade, então somos incrivelmente sortudos de viver em uma época em que os anéis ainda existem, brilhando em toda a sua glória. Em algumas dezenas de milhões de anos, eles podem ter desaparecido completamente, deixando Saturno nu e sem sua característica mais icônica. Mas os anéis são apenas parte da história de Saturno. O próprio planeta é um mundo fascinante. Como Júpiter, ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano, amônia e vapor de água. Sua atmosfera é marcada por bandas de nuvens semelhantes às de Júpiter, embora mais suaves e menos contrastantes. Saturno gira rapidamente, completando um dia em apenas cerca de 10 horas e meia, o que faz com que seu equador se abaule para fora, dando ao planeta uma forma ligeiramente achatada. Essa rotação rápida também impulsiona ventos fortes que sopram ao longo das bandas de nuvens, alcançando velocidades de até 1.800 km por hora no Equador. De vez em quando, grandes tempestades irrompem na atmosfera de Saturno. A mais famosa é uma tempestade periódica conhecida como a Grande Mancha Branca, que aparece aproximadamente uma vez a cada 30 anos durante o verão do hemisfério norte de Saturno. Esta tempestade pode crescer até cobrir uma área maior que a Terra, criando uma faixa brilhante de nuvens que circunda todo o planeta. As sondas espaciais que visitaram Saturno, especialmente a missão Cassini, que orbitou o planeta de 2004 a 2017, capturaram imagens espetaculares dessas tempestades, revelando relâmpagos 10.000 vezes mais poderosos que os da Terra, crepitando nas profundezas das nuvens. No interior de Saturno, a pressão e a temperatura aumentam rapidamente, assim como em Júpiter. Algumas centenas de quilômetros abaixo das nuvens visíveis, o hidrogênio gasoso se transforma em um líquido denso. Mais profundo ainda, ele se torna hidrogênio metálico líquido, gerando um campo magnético forte, embora não tão poderoso quanto o de Júpiter. No centro pode haver um núcleo rochoso e gelado, mas, como em Júpiter, não temos certeza de seu tamanho ou composição exata. Uma das descobertas mais surpreendentes sobre Saturno é que ele emite mais energia do que recebe do Sol. Isso pode parecer impossível à primeira vista, mas a explicação está no que é chamado de mecanismo de Kelvin-Helmholtz. Saturno está lentamente se contraindo sob sua própria gravidade, e à medida que se contrai, a energia gravitacional potencial é convertida em calor. Esse calor é então irradiado para o espaço, fazendo com que Saturno brilhe fracamente no infravermelho. É por isso que, mesmo tão longe do Sol, Saturno não é um mundo completamente congelado, mas tem uma temperatura interna que pode chegar a
milhares de graus Celsius em suas profundezas. Saturno tem pelo menos 82 luas conhecidas, variando de pequenos fragmentos irregulares a mundos grandes e complexos. A maior é Titã, a segunda maior lua do sistema solar, superada apenas por Ganimedes de Júpiter. Titã é um mundo extraordinário, o único lugar além da Terra onde líquidos estáveis existem na superfície. Mas esses líquidos não são água. Titã é tão frio, com temperaturas de superfície em torno de menos 179 graus Celsius, que a água é dura como rocha. Em vez disso, os lagos e mares de Titã são feitos de metano e etano líquidos, hidrocarbonetos que na Terra são gases, mas em Titã são líquidos. Titã tem uma atmosfera espessa, mais densa que a da Terra, composta principalmente de nitrogênio, com uma pequena quantidade de metano. Esta atmosfera cria um efeito estufa que mantém a Lua um pouco mais quente do que seria de outra forma, e também produz uma névoa alaranjada espessa que obscurece completamente a superfície quando vista em luz visível. Mas usando radar e infravermelho, a sonda Cassini mapeou a superfície de Titã e revelou um mundo de maravilhas. Há montanhas, dunas de areia feitas de grãos de hidrocarbonetos, planícies vastas e, mais dramaticamente, lagos e mares de metano líquido nos polos. Rios de metano esculpem canais através do terreno gelado, fluindo para os mares. Há até evidências de criovulcões, vulcões que entram em erupção não com lava de rocha fundida, mas com água líquida e amônia, congelando rapidamente na superfície fria. Titã é um mundo onde o ciclo do metano funciona como o ciclo da água na Terra, com chuva, rios, lagos, evaporação e nuvens, tudo feito de hidrocarbonetos. É um vislumbre de como a Terra primitiva pode ter sido, e é um dos lugares mais promissores do sistema solar para procurar vida, embora qualquer vida lá seria drasticamente diferente da vida baseada em água que conhecemos. Outra lua fascinante de Saturno é Encélado, uma pequena lua gelada com apenas cerca de 500 quilômetros de diâmetro. Encélado é coberto por gelo brilhante e altamente reflexivo, tornando-o um dos objetos mais brilhantes do sistema solar. Mas o que torna Encélado verdadeiramente especial são os geysers que explodem de sua região polar sul, lançando plumas de vapor de água, cristais de gelo e moléculas orgânicas para o espaço. Essas plumas foram descobertas pela Cassini em 2005 e análises subsequentes revelaram que elas contêm não apenas água, mas também sais e moléculas orgânicas complexas. A fonte dessas plumas é um oceano de água líquida que existe sob a crosta de gelo de Encélado, aquecido por forças de maré enquanto a Lua orbita Saturno. Este oceano subterrâneo pode ter as condições necessárias para a vida, tornando Encélado, assim como Europa de Júpiter, um alvo prioritário para futuras missões de astrobiologia. Outras luas de Saturno são igualmente intrigantes. Mimas tem uma cratera de impacto gigante que a faz parecer a estrela da morte de Guerra nas Estrelas. Iapetus tem um hemisfério brilhante e um escuro, e uma crista equatorial que corre ao redor de metade do planeta como uma costura. Reia, Dione e Tétis são mundos gelados com crateras e falhas. Cada uma dessas luas é um mundo próprio, com sua própria história geológica e seus próprios mistérios. Saturno, com seus anéis brilhantes e seu séquito de luas fascinantes, representa uma das maravilhas mais acessíveis do sistema solar. Diferentemente de Júpiter, cujas nuvens turbulentas e magnetosfera mortal são hostis à exploração, Saturno tem uma espécie de beleza serena. Seus anéis convidam o olhar, suas luas oferecem destinos ricos para a exploração científica, e sua presença no céu noturno, visível a olho nu como uma estrela dourada brilhante, tem inspirado a humanidade por milênios. Antigos astrônomos sem telescópios conheciam Saturno como o planeta mais lento, o mais distante que podiam ver, movendo-se lentamente através das constelações do zodíaco ao longo de quase 30 anos, para completar uma órbita ao redor do Sol. Para eles, Saturno era o limite do universo conhecido, o guardião das fronteiras do cosmos. Hoje, sabemos que Saturno não é o fim, mas apenas mais um degrau em uma escada que continua para fora, para regiões ainda mais frias e escuras. Mas antes de seguirmos adiante, vale a pena pausar e simplesmente apreciar Saturno pelo que ele é. Um lembrete de que o universo é capaz de criar beleza em uma escala que supera a imaginação humana, que mesmo a milhões de quilômetros de distância, em um vácuo
vácuo frio e mortal, existem coisas de esplendor deslumbrante, e que nossa pequena Terra, por mais especial que seja, é apenas uma parte de um sistema solar cheio de maravilhas, cada uma esperando para ser descoberta. Em breve, continuaremos nossa jornada, movendo-nos ainda mais para fora, para os gigantes de gelo. Mas, por enquanto, deixe sua mente descansar com a imagem de Saturno, seus anéis brilhantes refletindo a luz distante do Sol, suas luas dançando em suas órbitas, e em algum lugar, enterrado sob o gelo de uma lua pequena e brilhante, um oceano escuro e silencioso esperando. Depois de Saturno, o sistema solar se torna um lugar mais solitário. A luz do Sol aqui é fraca, apenas uma fração do que ilumina os planetas internos. As órbitas dos planetas se estendem em enormes círculos que levam décadas para serem completadas, e os próprios planetas começam a mudar de caráter. Júpiter e Saturno são gigantes gasosos, dominados por hidrogênio e hélio, mas os próximos dois mundos, Urano e Netuno, são diferentes. Eles são chamados de gigantes de gelo, embora isso seja um pouco enganoso. Eles não são feitos principalmente de gelo de água, mas de materiais que os astrônomos chamam de gelos, que incluem água, metano e amônia, em várias formas, além de hidrogênio e hélio. Esses planetas são menores que Júpiter e Saturno, mas ainda são enormes em comparação com a Terra, e eles têm seus próprios segredos estranhos e maravilhosos. Vamos começar com Urano, o sétimo planeta a partir do Sol. Urano é único em muitos aspectos, mas o mais óbvio é sua inclinação. Enquanto a maioria dos planetas gira em pé, com seus eixos de rotação mais ou menos perpendiculares aos seus planos orbitais, Urano está deitado de lado. Seu eixo de rotação está inclinado em cerca de 98 graus, o que significa que ele essencialmente rola ao redor do Sol como uma bola, com um polo apontando diretamente para o Sol por metade de seu ano de 84 anos terrestres, e o outro polo apontando para o Sol durante a outra metade. Esta inclinação extrema provavelmente é o resultado de uma colisão catastrófica no início da história do Sistema Solar, quando Urano ainda estava se formando. Um objeto massivo, talvez do tamanho da Terra, pode ter atingido Urano em um ângulo, derrubando-o de lado. Essa colisão teria sido espetacularmente violenta, liberando energia suficiente para vaporizar grande parte de ambos os corpos. Mas, de alguma forma, Urano sobreviveu, reformando-se a partir dos destroços, mas mantendo sua orientação estranha. As consequências dessa inclinação são profundas. Durante o solstício de verão de Urano, um dos polos fica em luz solar contínua por 42 anos terrestres, enquanto o outro polo fica em escuridão contínua. Então, lentamente, as estações mudam e o outro polo tem sua vez sob o Sol. O equador de Urano, por outro lado, experimenta ciclos rápidos de dia e noite, mas apenas recebe luz solar direta durante os equinócios. Esse padrão estranho de aquecimento cria condições atmosféricas que os cientistas ainda estão tentando entender. À primeira vista, Urano parece quase sem características. Quando a sonda Voyager 2 passou por ele em 1986, ela enviou de volta imagens de um disco azul esverdeado pálido e sem marcas, com apenas algumas nuvens fracas visíveis. Essa cor é devida ao metano na atmosfera de Urano, que absorve a luz vermelha e reflete a luz azul e verde. Mas observações mais recentes, especialmente usando telescópios avançados e processamento de imagens, revelaram que Urano não é tão sem características quanto parece. Há bandas de nuvens, tempestades ocasionais e até auroras nos polos, embora muito mais fracas do que as de Júpiter ou Saturno. Uma das coisas mais estranhas sobre Urano é seu campo magnético. Na maioria dos planetas, o campo magnético é mais ou menos alinhado com o eixo de rotação, mas o campo magnético de Urano está inclinado em cerca de 59 graus em relação ao seu eixo de rotação e também está deslocado do centro do planeta. Isso cria uma magnetosfera assimétrica e altamente complexa que se torce e muda à medida que o planeta gira. Ninguém sabe ao certo por que o campo magnético é tão estranho. Pode estar relacionado à estrutura interna de Urano, que pode ser diferente da de Júpiter e Saturno. Modelos sugerem que Urano tem um núcleo rochoso e gelado cercado por um manto de gelo de água, amônia e metano em alta pressão, e então uma camada exterior de hidrogênio e hélio. Se o campo magnético é gerado neste manto de gelo, em vez de em um núcleo metálico,
Isso poderia explicar sua orientação estranha. Urano também tem anéis, embora muito mais fracos e estreitos que os de Saturno. Eles foram descobertos por acidente em 1977, quando astrônomos observaram Urano passar em frente a uma estrela e notaram que a luz da estrela piscava brevemente antes e depois de Urano passar, indicando a presença de anéis. A Voyager 2 posteriormente imagiou esses anéis, revelando que são feitos principalmente de partículas escuras, talvez cobertas com um material rico em carbono, que os torna muito menos reflexivos que os anéis de gelo brilhante de Saturno. Existem 13 anéis conhecidos ao redor de Urano, confinados em faixas estreitas por pequenas luas pastoras. Falando em luas, Urano tem pelo menos 27 delas, nomeadas em homenagem a personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope, uma quebra da tradição de nomear luas em homenagem a figuras mitológicas. As 5 maiores luas são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Cada uma é um mundo gelado, marcado por crateras de impactos antigos, mas algumas delas mostram sinais de atividade geológica passada. Miranda, a menor das 5 grandes luas, é particularmente estranha. Sua superfície é uma colcha de retalhos de terrenos diferentes, com falhas profundas, penhascos altíssimos e regiões lisas ao lado de regiões altamente craterizadas. Parece quase como se Miranda tivesse sido despedaçada por um impacto gigante e então se remontado de forma aleatória, embora a verdadeira explicação seja provavelmente mais sutil, envolvendo aquecimento interno e resurfacing geológico. Titânia e Oberon, as 2 maiores luas, são cobertas de gelo de água e marcadas por crateras e vales. Ariel tem sinais de atividade tectônica passada, com vales profundos e falhas. Umbriel é a lua mais escura e aparentemente a menos ativa geologicamente. Uma das razões pelas quais sabemos relativamente pouco sobre Urano é que apenas uma espaçonave já o visitou, a Voyager 2, e essa foi apenas uma rápida passagem. Nenhuma missão orbital foi enviada e não há planos concretos para uma no futuro próximo. Isso significa que muitas perguntas sobre Urano permanecem sem resposta. Qual é a estrutura exata de seu interior? Por que seu campo magnético é tão estranho? Que tipo de tempestades existem em sua atmosfera profunda? Suas luas têm oceanos subterrâneos como Europa ou Encélado? Essas perguntas terão que esperar por futuras gerações de exploradores e cientistas. Mas mesmo com o pouco que sabemos, Urano é claramente um mundo fascinante e misterioso. É um lembrete de que cada planeta no sistema solar é único, moldado por sua própria história de formação, colisão e evolução. Urano pode parecer calmo e sem características à distância, mas esconde complexidades que ainda estamos apenas começando a entender. E há algo quase poético em sua inclinação extrema, como se fosse um mundo que se recusa a seguir as regras, que optou por seu próprio caminho através do cosmos. Enquanto Urano gira silenciosamente em sua órbita inclinada, um dos seus polos banhado em luz solar fraca por décadas, o outro imerso em uma longa noite gelada, ele nos convida a fazer perguntas mais profundas. Como seria ficar na superfície de uma de suas luas durante esse longo verão ou inverno? Que tipos de processos atmosféricos ocorrem quando apenas um polo é aquecido por tanto tempo? E o que mais podemos aprender sobre a formação e evolução dos planetas estudando este estranho mundo inclinado? Em breve, vamos continuar nossa jornada para fora, para o último dos gigantes gasosos, Netuno, um mundo ainda mais distante e ventoso. Mas antes de irmos, reserve um momento para imaginar Urano em sua órbita distante, seus anéis finos e escuros circundando-o, suas luas geladas girando em padrões complexos, e todo o sistema rolando através do espaço como uma roda cósmica gigante, diferente de qualquer outra coisa no sistema solar. Há algo de solitário em Urano, tão longe do Sol, tão inclinado, tão silencioso e frio. E ainda assim, ele está lá, persistindo, girando, mantendo seus segredos, esperando. Agora chegamos ao último dos gigantes, o mais distante dos 8 planetas principais do nosso sistema solar, Netuno. Este é um mundo tão remoto que leva a luz do Sol mais de 4 horas para chegar até ele, viajando à velocidade máxima do universo. Daqui, o Sol não é mais o disco brilhante e quente que conhecemos na Terra. É apenas uma estrela muito brilhante no céu negro, fornecendo 600 vezes menos luz do que fornece a Terra. E ainda assim, apesar da escuridão e do frio extremo, com temperaturas atmosféricas em torno de menos 214 graus Celsius, Netuno é um mundo de atividade
atividade extraordinária. Ele tem os ventos mais rápidos conhecidos em todo o sistema solar, tempestades gigantes que vêm e vão e uma beleza azul profunda que rivaliza com a de qualquer outro planeta. Netuno é semelhante a Urano em muitos aspectos. Ele tem aproximadamente o mesmo tamanho, ligeiramente menor em diâmetro, mas um pouco mais massivo devido a uma densidade maior. Como Urano, é um gigante de gelo, composto principalmente de água, metano e amônia em várias formas, com uma camada externa de hidrogênio e hélio. E como Urano tem um campo magnético estranho, inclinado e deslocado do centro do planeta. Mas ao contrário de Urano, Netuno não está deitado de lado. Seu eixo de rotação está inclinado apenas cerca de 28 graus, semelhante ao da Terra. E enquanto Urano parece calmo e sem características, Netuno é dinâmico e tempestuoso. Quando a Voyager 2 chegou a Netuno em agosto de 1989, a última parada em sua grande turnê dos planetas exteriores, ela encontrou um mundo vivo com atividade. A atmosfera de Netuno é marcada por grandes manchas escuras, tempestades ovais semelhantes à grande mancha vermelha de Júpiter. A maior dessas tempestades, apelidada de Grande Mancha Escura, era aproximadamente do tamanho da Terra. Nuvens brancas brilhantes, feitas de cristais de metano congelado, flutuavam acima dela, arrastadas por ventos que alcançavam velocidades de mais de 2.000 km por hora, os ventos mais rápidos medidos em qualquer planeta. Essas velocidades são ainda mais surpreendentes quando você considera que Netuno recebe tão pouca energia do Sol. De onde vem a energia para impulsionar esses ventos ferozes? A resposta está no interior do planeta. Assim como Saturno, Netuno emite mais energia do que recebe do Sol, cerca de 2,5 vezes mais. Esta energia interna é liberada do lento resfriamento e contração gravitacional do planeta, e é essa energia que impulsiona a dinâmica atmosférica de Netuno. O calor do interior sobe através das camadas de gelo e gás, criando correntes de convecção que impulsionam os ventos na superfície. É como uma panela de água fervendo, mas em uma escala planetária. As tempestades de Netuno não são permanentes como a grande mancha vermelha de Júpiter. Quando o telescópio espacial Hubble observou Netuno alguns anos após a visita da Voyager, a grande mancha escura havia desaparecido. Novas manchas apareceram em outras latitudes, indicando que as tempestades em Netuno são transitórias, formando-se e dissipando-se ao longo de meses ou anos. Essa variabilidade torna Netuno um alvo fascinante para estudos atmosféricos, um laboratório natural para entender como tempestades gigantes se formam e evoluem em condições extremas. A cor azul profunda de Netuno é devida, como a de Urano, ao metano em sua atmosfera, mas Netuno é um azul mais vibrante e rico do que Urano, e os cientistas não têm certeza do porquê. Pode haver um componente adicional na atmosfera, algum outro químico ou aerossol que intensifica a cor, mas isso ainda é um mistério. Netuno tem 14 luas conhecidas, a maior das quais é Tritão, uma das luas mais estranhas e fascinantes de todo o sistema solar. Tritão é grande, apenas um pouco menor que a lua da Terra, e é uma das poucas luas grandes que orbita seu planeta na direção oposta à rotação do planeta, uma órbita retrógrada. Isso é altamente incomum e sugere que Tritão não se formou junto com Netuno, mas foi capturado de algum outro lugar. A maioria dos astrônomos acredita que Tritão é um objeto do cinturão de Kuiper, a vasta região de corpos gelados além da órbita de Netuno, que foi capturado pela gravidade de Netuno em algum momento no passado distante. Esta captura teria sido um evento violento. Quando Tritão foi puxado para a órbita de Netuno, sua órbita inicial teria sido altamente elíptica, fazendo com que ele passasse muito perto e muito longe do planeta. As forças de maré de Netuno teriam aquecido o interior de Tritão, causando fusão generalizada e resurfacing geológico. Ao longo de milhões de anos, a órbita de Tritão foi circularizada pelas marés, mas o aquecimento continuou, e mesmo hoje Tritão mostra sinais de atividade geológica. Quando a Voyager 2 passou por Tritão em 1989, ela descobriu uma superfície jovem com relativamente poucas crateras, indicando que o resurfacing geológico havia apagado as crateras mais antigas. Mais dramaticamente, a Voyager imaginou geysers ativos na superfície de Tritão, jatos de nitrogênio líquido e gelo sendo lançados vários quilômetros para cima através da fina atmosfera. Esses geysers são provavelmente impulsionados pelo aquecimento sazonal do Sol, que mesmo sendo fraco em Netuno, é suficiente para vaporizar nitrogênio congelado abaixo da superfície translúcida de gelo de Tritão.
Tritão tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano. A pressão atmosférica na superfície é apenas cerca de 1/100º de milésimo da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar, mas é o suficiente para criar névoas e nuvens finas. A temperatura da superfície de Tritão é cerca de menos 235 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais frios do sistema solar, e ainda assim é geologicamente ativo, um mundo vivo em um dos cantos mais remotos do sistema solar. A órbita retrógrada de Tritão tem uma consequência importante. As marés levantadas por Netuno em Tritão estão lentamente roubando energia da órbita de Tritão, fazendo com que ela se contraia. Isso significa que Tritão está gradualmente se movendo para mais perto de Netuno. Em algumas centenas de milhões de anos, Tritão cruzará o que é chamado de limite de Roche, a distância dentro da qual as forças de maré de um planeta são fortes o suficiente para despedaçar um corpo orbiting. Quando isso acontecer, Tritão será despedaçado e seus restos formarão um sistema de anéis espetacular ao redor de Netuno, possivelmente mais impressionante do que os anéis de Saturno. Mas isso está tão distante no futuro que é difícil imaginar. Por enquanto, Tritão permanece intacto, uma lua capturada e torturada orbitando silenciosamente nas profundezas geladas do sistema solar exterior. Netuno tem anéis, embora, como os de Urano, sejam muito mais fracos e menos visíveis do que os de Saturno. Eles foram descobertos indiretamente através de observações de ocultações estelares e posteriormente imagiados pela Voyager 2. Os anéis são feitos de partículas escuras, possivelmente cobertas por compostos orgânicos que foram escurecidos pela radiação. Um dos anéis, chamado de Anel Adams, tem estruturas curiosas chamadas arcos, regiões onde as partículas do anel estão concentradas. Esses arcos são mantidos no lugar pela influência gravitacional de uma pequena lua chamada Galateia, que orbita perto do anel. Assim como Urano, Netuno foi visitado apenas uma vez, pela Voyager 2, e nenhuma missão de retorno está planejada no futuro próximo. Isso significa que ainda há muito que não sabemos sobre este mundo distante. Mas mesmo com os dados limitados que temos, Netuno se destaca como um dos lugares mais fascinantes e dinâmicos do sistema solar. É um lembrete de que mesmo nos lugares mais frios e escuros, a natureza encontra maneiras de criar movimento, mudança e beleza. Há algo de solitário em Netuno, o último dos gigantes, o mais distante, girando nas profundezas do espaço onde a luz do Sol é fraca e o frio é quase absoluto. E ainda assim, ele não está quieto. Seus ventos uivam através de sua atmosfera azul profunda. Suas tempestades se formam e desaparecem. Sua maior lua, Tritão, lança geysers para o espaço. É um mundo vivo à sua maneira, um lugar de atividade e maravilha, mesmo tão longe de tudo o mais. E enquanto olhamos para fora, para Netuno e além, para o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, para as bordas distantes do domínio gravitacional do Sol, podemos começar a apreciar o quão vasto é o nosso sistema solar. Netuno orbita a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, 30 vezes mais distante que a Terra. Mas o sistema solar não termina em Netuno. Além dele está uma vastidão ainda maior, povoada por bilhões de pequenos corpos gelados, restos da formação do sistema solar. E em algum lugar lá fora, talvez haja planetas ainda não descobertos, mundos que ainda não vimos, esperando para serem encontrados. Mas isso é uma história para outro momento. Por enquanto, vamos pausar e apreciar os 4 gigantes que conhecemos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um deles é único. Cada um tem sua própria personalidade, suas próprias tempestades, suas próprias luas e anéis, seus próprios mistérios. E todos eles desempenham um papel crucial no sistema solar, moldando as órbitas de objetos menores, protegendo os planetas internos e nos ensinando sobre os processos que governam mundos gasosos não apenas aqui, mas ao redor de outras estrelas na galáxia. Em breve, vamos explorar as luas desses gigantes com mais profundidade, mundos que podem abrigar vida, oceanos sob o gelo, vulcões de enxofre e paisagens alienígenas que rivalizam com qualquer coisa da ficção científica. Mas antes de irmos, feche os olhos e imagine Netuno, seu azul profundo e vibrante, suas nuvens brancas brilhantes, seus ventos ferozes. Imagine estar na órbita de Tritão, olhando para trás para o planeta gigante enquanto geysers de nitrogênio explodem silenciosamente ao seu redor.
É um lugar de beleza fria e solitária, e é real. Os gigantes gasosos não estão sozinhos. Ao redor de cada um deles orbita um séquito de luas, desde pequenos fragmentos de rocha e gelo até mundos tão grandes quanto planetas, alguns dos quais estão entre os lugares mais fascinantes de todo o sistema solar. Essas luas não são apenas companheiras silenciosas de seus planetas gigantes, elas são mundos próprios, cada uma com sua própria história, sua própria geologia e, em alguns casos, a possibilidade de abrigar vida. Vamos explorar esses mundos mais de perto, começando com as luas de Júpiter. Já mencionamos as 4 grandes luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, mas vale a pena mergulhar mais profundamente em cada uma delas, porque cada uma é extraordinária à sua maneira. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo em todo o sistema solar. Sua superfície é constantemente remodelada por erupções vulcânicas, lançando plumas de enxofre e dióxido de enxofre centenas de quilômetros para cima. A razão para toda essa atividade é o aquecimento de maré. Io está preso em uma ressonância orbital com Europa e Ganimedes, o que significa que suas órbitas estão sincronizadas de tal forma que Io é constantemente esticado e comprimido pela gravidade de Júpiter e das outras luas. Essa flexão constante gera uma quantidade enorme de calor interno, mantendo o interior de Io fundido e impulsionando sua atividade vulcânica. A superfície de Io é uma paleta de cores, amarelos, laranjas, vermelhos, marrons e negros, tudo devido aos diferentes compostos de enxofre depositados pelas erupções vulcânicas. Há lagos de lava, montanhas mais altas que o Everest e centenas de vulcões ativos. Não há crateras de impacto visíveis em Io, porque qualquer cratera que se forme é rapidamente coberta por novas lavas. É um mundo em constante renovação, um lugar onde a geologia acontece em tempo real. Europa, por outro lado, é um mundo de gelo. Sua superfície é uma crosta lisa e brilhante de gelo de água, marcada por rachaduras e cristas, mas com poucas crateras. Isso sugere que a superfície é jovem, constantemente remodelada por processos geológicos. Sob essa crosta de gelo, que pode ter de 10 a 30 quilômetros de espessura, acredita-se que exista um oceano global de água líquida, talvez com 100 quilômetros de profundidade. Esse oceano é mantido líquido pelas forças de maré de Júpiter, semelhante ao aquecimento que afeta Io, embora muito menos intenso. A possibilidade de um oceano de água líquida torna a Europa um dos lugares mais promissores do sistema solar para procurar vida. Na Terra, onde há água líquida, há vida. Oceanos terrestres, de superfícies ensolaradas a abismos profundos e escuros, são repletos de vida. Se o oceano de Europa tiver as condições certas, fontes hidrotermais no fundo do oceano, nutrientes e energia química, é possível que formas simples de vida possam existir lá, sobrevivendo nas profundezas escuras e geladas, sem nunca ver a luz do Sol. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão planejando missões para explorar a Europa com mais detalhes. A missão Europa Clipper da NASA, programada para ser lançada na década de 2020, fará múltiplas passagens próximas por Europa, estudando sua superfície, seu oceano subterrâneo e procurando plumas de vapor de água semelhantes às encontradas em Encélado. Se tais plumas existirem, uma espaçonave poderia voar através delas e coletar amostras sem precisar pousar na superfície, fornecendo pistas diretas sobre a composição do oceano subterrâneo. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, é ainda maior que o planeta Mercúrio. Tem sua própria magnetosfera, a única lua conhecida a ter uma, gerada provavelmente por um núcleo de ferro fundido. Sua superfície é uma mistura de terreno escuro e antigo, fortemente craterado, e terreno mais jovem e brilhante, marcado por sulcos e cristas. Acredita-se que Ganimedes também tenha um oceano subterrâneo, provavelmente intercalado entre camadas de gelo de diferentes densidades. Este oceano pode ter mais água que todos os oceanos da Terra combinados. Ganimedes é um mundo complexo, com uma estrutura interna em camadas, uma crosta de gelo, um manto de gelo e água e um núcleo rochoso e metálico. Calisto é a mais externa das 4 grandes luas de Júpiter e também a mais antiga geologicamente. Sua superfície é densamente craterada, indicando que não foi remodelada significativamente em bilhões de anos. Calisto é uma relíquia do sistema solar primitivo. Sua superfície escura, salpicada com crateras brilhantes, onde impactos recentes expuseram gelo fresco. Apesar de sua aparência antiga,
Calisto também pode ter um oceano subterrâneo, embora menos profundo e menos provável de ser habitável do que os de Europa ou Ganimedes. Calisto é uma janela para o passado, um registro preservado dos primeiros dias do Sistema Solar, quando impactos eram frequentes e o sistema joviano estava se formando. Agora vamos para Saturno e suas luas. Já falamos sobre Titã e Encélado, mas vale a pena revisitar porque eles são tão importantes. Titã é o único lugar além da Terra onde líquidos estáveis existem na superfície. Seus lagos e mares de metano e etano, suas chuvas de hidrocarbonetos, seus rios e suas dunas de areia orgânica fazem dele um análogo fascinante da Terra primitiva. Titã tem uma atmosfera espessa que cria uma pressão na superfície 1,5 vezes maior que a da Terra ao nível do mar. Essa atmosfera é rica em nitrogênio, assim como a da Terra, mas com metano no lugar do oxigênio. A química que ocorre na atmosfera de Titã é incrivelmente complexa, com a luz solar quebrando moléculas de metano e permitindo que elas se recombinem em cadeias mais longas de hidrocarbonetos, formando uma névoa alaranjada espessa que envolve toda a Lua. Na superfície, esses hidrocarbonetos chovem, formando rios e preenchendo lagos. A missão Cassini-Huygens, que estudou Saturno e suas luas de 2004 a 2017, incluiu um lander chamado Huygens, que pousou na superfície de Titã em janeiro de 2005, a primeira e única vez que uma espaçonave pousou na superfície de uma lua que não seja a lua da Terra. Huygens enviou imagens impressionantes da superfície de Titã, mostrando um leito de rio seco, pedras arredondadas feitas de gelo de água e um horizonte nebuloso. Os dados de Huygens confirmaram que a superfície de Titã é uma mistura de gelo de água e hidrocarbonetos e que o metano desempenha o mesmo papel que a água desempenha na Terra, moldando a paisagem através de erosão, transporte e deposição. Encélado, como já mencionamos, tem geysers de vapor de água explodindo de seu polo sul, alimentados por um oceano subterrâneo. Mas o que torna Encélado ainda mais intrigante é a composição dessas plumas. Análises da Cassini mostraram que as plumas contêm não apenas água, mas também sais, sugerindo que o oceano está em contato com um fundo rochoso e moléculas orgânicas complexas, incluindo alguns dos blocos de construção da vida. Isso não prova que há vida em Encélado, mas mostra que o oceano tem os ingredientes necessários para a vida como a conhecemos. Encélado é pequeno, apenas cerca de 500 quilômetros de diâmetro, mas pode ser um dos lugares mais importantes do Sistema Solar para a astrobiologia. Urano tem suas próprias luas fascinantes. Miranda, como mencionamos, tem uma superfície estranha e diversificada, que parece ter sido remontada de peças díspares. Titânia e Oberon são grandes e geladas, com sinais de atividade tectônica passada. Ariel tem vales profundos e falhas que sugerem que seu interior já foi aquecido e ativo. Umbriel é escura e misteriosa, com uma superfície antiga e pouco compreendida. Cada uma dessas luas é um mundo próprio com uma história única. E Netuno tem Tritão, que, como discutimos, é provavelmente um objeto capturado do cinturão de Kuiper, geologicamente ativo e com geysers de nitrogênio. Tritão é uma das luas mais estranhas e fascinantes do Sistema Solar, um mundo que não pertence onde está, mas que nos oferece uma visão do que os objetos do cinturão de Kuiper podem ser. Essas luas nos ensinam que mundos interessantes não são apenas os planetas. Alguns dos lugares mais fascinantes do Sistema Solar são luas, satélites de gigantes gasosos que são aquecidos por forças de maré, que têm oceanos escondidos, vulcões ativos, atmosferas espessas e paisagens que desafiam a imaginação. Elas expandem nossa compreensão de onde a vida pode existir. Na Terra, pensamos que a vida precisa de luz solar para a fotossíntese, mas nas profundezas dos oceanos da Terra, há ecossistemas inteiros que sobrevivem em completa escuridão, alimentados por fontes hidrotermais que fornecem energia química. Se a vida pode existir lá, por que não nos oceanos subterrâneos de Europa ou Encélado? Essas luas também nos lembram que o Sistema Solar é vasto e diversificado. Cada mundo é único, moldado por sua própria história de formação, colisão, aquecimento e resfriamento. E cada um tem algo a nos ensinar sobre como planetas e luas funcionam, sobre os processos que moldam superfícies e interiores e sobre as condições que podem levar à vida. Em breve, vamos explorar o papel crucial que os gigantes
gigantes gasosos desempenham na proteção da Terra e na formação do sistema solar como o conhecemos. Mas antes de irmos, reserve um momento para imaginar essas luas. Imagine ficar na superfície de Io, cercado por vulcões ativos, o céu escurecido pela fuligem de enxofre, Júpiter dominando o horizonte como um deus gigante. Imagine flutuar acima de Europa, olhando para baixo através de rachaduras no gelo, imaginando o oceano escuro abaixo. Imagine a névoa alaranjada de Titã, o silêncio frio de Tritão, os geysers brilhantes de Encélado. Esses lugares são reais, eles existem agora, neste momento, girando em suas órbitas ao redor de seus planetas gigantes, esperando por nós. Agora que conhecemos os gigantes gasosos e suas luas, é hora de fazer uma pergunta mais profunda. Por que esses planetas importam para nós? Por que deveríamos nos importar com mundos tão distantes, tão diferentes da Terra, tão aparentemente irrelevantes para a nossa vida cotidiana? A resposta é surpreendente e profunda. Esses gigantes não são apenas espectadores passivos no sistema solar. Eles são participantes ativos, moldando o ambiente ao seu redor de maneiras que têm consequências diretas para a Terra e para a possibilidade de vida existir aqui. Uma das funções mais importantes dos gigantes gasosos, especialmente Júpiter, é seu papel como escudos gravitacionais. Lembre-se de que o sistema solar não é um lugar vazio e silencioso. Ele está cheio de detritos, asteroides, cometas, fragmentos de rocha e gelo deixados da formação do sistema solar. Alguns desses objetos têm órbitas que os levam para perto da Terra. Se eles colidissem conosco, os resultados poderiam ser catastróficos. Um asteroide de apenas alguns quilômetros de diâmetro, impactando a Terra a dezenas de quilômetros por segundo, liberaria energia equivalente a milhões de bombas nucleares, causando destruição em escala global. Sabemos que isso aconteceu no passado. Há 66 milhões de anos, um asteroide ou cometa de cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no que é hoje o México, criando a cratera de Chicxulub e desencadeando uma série de eventos que levaram à extinção dos dinossauros e de cerca de 75% de todas as espécies na Terra. Esse impacto mudou o curso da história da vida no planeta. Sem ele, os mamíferos podem nunca ter tido a chance de se diversificar e evoluir para as formas complexas que vemos hoje, incluindo nós, humanos. Mas impactos como esse poderiam ter sido muito mais frequentes sem a presença de Júpiter. A imensa gravidade de Júpiter atua como uma espécie de aspirador de pó cósmico, capturando ou desviando muitos dos cometas e asteroides que, de outra forma, poderiam entrar no sistema solar interno. Quando um cometa vindo das regiões externas do sistema solar se aproxima de Júpiter, ele pode ser capturado pelo campo gravitacional do planeta e puxado para uma nova órbita, ou pode ser acelerado e lançado para fora do sistema solar, ou até mesmo diretamente para o próprio Júpiter. Vimos isso acontecer. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9, que havia sido capturado por Júpiter e despedaçado em fragmentos por suas forças de maré, colidiu com o planeta em uma série espetacular de impactos. Cada fragmento criou uma bola de fogo e deixou uma marca escura na atmosfera de Júpiter, algumas do tamanho da Terra. Foi um lembrete dramático do papel de Júpiter como protetor. Claro, Júpiter não captura todos os objetos perigosos. Alguns ainda passam e atingem a Terra, mas sem Júpiter, a taxa de impacto seria muito maior. Alguns cientistas estimam que a presença de Júpiter reduz a taxa de impactos de cometas na Terra por um fator de 1000 ou mais. Isso não significa que a Terra estaria constantemente sendo bombardeada sem Júpiter, mas significa que eventos como o que matou os dinossauros poderiam ser muito mais comuns, e se impactos catastróficos fossem mais frequentes, a evolução da vida complexa poderia ser repetidamente interrompida, redefinida a zero toda vez que um grande asteroide atingisse. Pode ser que mundos habitáveis precisem de um gigante gasoso em seu sistema solar para protegê-los. Esta é uma das considerações quando os astrônomos procuram planetas potencialmente habitáveis ao redor de outras estrelas. Um sistema com apenas planetas pequenos e rochosos
gasosos, mas sem gigantes gasosos, pode ser mais vulnerável a impactos catastróficos. Por outro lado, um gigante gasoso muito grande ou muito próximo dos planetas internos poderia desestabilizar suas órbitas, tornando-os inabitáveis de outras maneiras. O equilíbrio é delicado e nosso sistema solar parece ter acertado, com Júpiter grande o suficiente e longe o suficiente para fornecer proteção sem causar caos. Mas o papel dos gigantes gasosos não é apenas defensivo. Eles também influenciaram profundamente a formação do sistema solar. Durante os primeiros milhões de anos, quando os planetas ainda estavam se formando, as gravidades de Júpiter e Saturno moldaram a distribuição de material no disco protoplanetário. Júpiter pode ter migrado para dentro em direção ao Sol em um estágio inicial, um processo chamado de migração planetária, e então migrado de volta para fora devido à influência de Saturno. Esta grande TAC, como é às vezes chamada, pode ter espalhado material pelo sistema solar interno, impedindo a formação de um grande planeta entre Marte e Júpiter, que é onde hoje encontramos o cinturão de asteroides. Essa migração também pode ter enviado água e compostos orgânicos para a Terra jovem na forma de asteroides e cometas, semeando nosso planeta com os ingredientes necessários para a vida. Então, em certo sentido, não estamos apenas protegidos pelos gigantes gasosos, podemos lhes dever nossa própria existência. Sem Júpiter e Saturno, a Terra pode ter sido um lugar muito diferente. Talvez seco, sem oceanos, sem atmosfera rica em nitrogênio, sem as condições que permitiram a vida evoluir. Os gigantes gasosos também estabilizam as órbitas dos planetas internos. Simulações de computador mostram que, sem Júpiter, as órbitas dos planetas internos poderiam se tornar caóticas ao longo de dezenas ou centenas de milhões de anos. Planetas poderiam colidir, serem ejetados do sistema solar ou cair no Sol. A presença de Júpiter ajuda a manter o sistema solar interno relativamente estável, permitindo que planetas como a Terra mantenham órbitas previsíveis e estáveis por bilhões de anos. Essa estabilidade é crucial para o desenvolvimento da vida. A vida na Terra levou bilhões de anos para evoluir de formas unicelulares simples para a complexidade que vemos hoje. Esse processo requer um ambiente estável, com climas relativamente previsíveis e sem interrupções catastróficas constantes. Se a órbita da Terra estivesse mudando significativamente, aproximando-se ou afastando-se do Sol ao longo de milhões de anos, o clima mudaria dramaticamente, tornando difícil para a vida se adaptar. Mas graças em parte à influência estabilizadora de Júpiter, a órbita da Terra tem sido notavelmente constante. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver Júpiter como um ponto brilhante, lembre-se de que você está olhando para o seu guardião, um gigante silencioso cuja gravidade tem protegido nosso pequeno planeta por bilhões de anos, desviando cometas, estabilizando órbitas e possivelmente até fornecendo os ingredientes para a vida. E o mesmo vale para Saturno, Urano e Netuno, cada um deles desempenhando seu próprio papel na arquitetura dinâmica do sistema solar. Mas há mais. Os gigantes gasosos também nos ensinam sobre outros sistemas solares. Desde a década de 1990, os astrônomos descobriram milhares de planetas ao redor de outras estrelas, exoplanetas, e muitos deles são gigantes gasosos. Alguns são ainda maiores que Júpiter, chamados de Júpiteres quentes, porque orbitam muito perto de suas estrelas com temperaturas superficiais de milhares de graus. Outros estão em órbitas mais distantes, semelhantes aos nossos gigantes. Estudando esses exoplanetas, aprendemos que gigantes gasosos são comuns no universo. Eles se formam ao redor de muitas estrelas, e cada sistema planetário é moldado pela presença e comportamento de seus gigantes. Ao entender nossos próprios gigantes gasosos, ganhamos insights sobre como os sistemas planetários se formam e evoluem em toda a galáxia. E talvez, em algum lugar lá fora, haja um sistema solar com seus próprios gigantes gasosos protegendo seus próprios planetas rochosos. E em um desses planetas, a vida pode ter surgido, protegida e nutrida pela presença de seus guardiões gigantes, assim como fomos. É uma ideia humilde e inspiradora. Não estamos sozinhos em nossa configuração. O universo está cheio de gigantes, e onde há gigantes, pode haver mundos habitáveis. Antes de continuarmos, vamos pausar e refletir sobre essa interconexão. Os gigantes gasosos não são apenas objetos distantes de interesse científico. Eles são partes integrais do sistema que nos permite existir. Eles moldaram nossa história, protegem nosso presente e continuarão a influenciar nosso futuro. E à medida que aprendemos mais sobre eles, sobre suas atmosferas,
seus interiores, suas luas, seus papéis na dinâmica do sistema solar, não estamos apenas satisfazendo nossa curiosidade, estamos aprendendo sobre nós mesmos, sobre nossas origens e sobre o nosso lugar no cosmos. Há algo profundamente humano em querer entender o desconhecido. Desde os primeiros humanos que olharam para o céu noturno e viram pontos de luz vagando entre as estrelas, até os astrônomos modernos que enviam sondas espaciais para explorar mundos distantes, sempre fomos movidos pela curiosidade. Queremos saber o que está lá fora, queremos entender como funciona, e os gigantes gasosos, com sua escala imensa e seus mistérios profundos, chamam essa curiosidade de uma maneira poderosa. Mas explorar os gigantes gasosos não é fácil. Eles estão incrivelmente distantes. Mesmo Júpiter, o mais próximo dos quatro, está a mais de 600 milhões de quilômetros da Terra na sua aproximação mais próxima. Netuno está 30 vezes mais distante. Enviar uma espaçonave para esses mundos leva anos, às vezes décadas, e requer planejamento cuidadoso, engenharia precisa e uma boa dose de sorte. As primeiras espaçonaves a visitar os gigantes gasosos foram as missões Pioneer e Voyager da NASA, na década de 1970 e 80. Pioneer 10 foi a primeira a alcançar Júpiter em 1973, seguida por Pioneer 11 em 1974, que continuou até Saturno. Essas missões foram pioneiras, provando que era possível enviar espaçonaves através do cinturão de asteroides e além, e fornecendo as primeiras imagens de perto dos gigantes. Mas foram as missões Voyager que realmente revolucionaram nossa compreensão dos planetas exteriores. Voyager 1 foi lançada em 1977 e passou por Júpiter em 1979 e Saturno em 1980. Voyager 2, lançada algumas semanas antes de Voyager 1, tomou uma rota mais longa que a levou não apenas a Júpiter e Saturno, mas também a Urano em 1986 e Netuno em 1989. Essas missões foram possíveis devido a um alinhamento raro dos planetas exteriores, que ocorre apenas uma vez a cada 175 anos, permitindo que uma espaçonave usasse a gravidade de cada planeta para impulsioná-la até o próximo, uma técnica chamada de assistência gravitacional. As Voyagers enviaram de volta imagens espetaculares e dados científicos que transformaram nossa compreensão dos gigantes gasosos. Elas descobriram novos anéis, novas luas, revelaram a complexidade das atmosferas dos planetas e nos mostraram pela primeira vez a diversidade e beleza desses mundos distantes. Hoje, ambas as Voyagers estão além da órbita de Netuno, viajando pelo espaço interestelar, carregando mensagens da humanidade na forma dos discos de ouro da Voyager, registros fonográficos contendo sons e imagens da Terra. Após as Voyagers, a próxima grande missão aos gigantes gasosos foi Galileu, que orbitou Júpiter de 1995 a 2003. Galileu estudou Júpiter e suas luas em detalhes sem precedentes, revelando a complexidade das atmosferas de Júpiter, a atividade vulcânica de Io e fornecendo evidências fortes para oceanos subterrâneos em Europa e Ganimedes. Galileu também lançou uma sonda na atmosfera de Júpiter, a primeira e única vez que uma espaçonave entrou na atmosfera de um gigante gasoso. A sonda desceu cerca de 150 quilômetros, transmitindo dados por 58 minutos antes de ser esmagada pela pressão crescente. Esses dados forneceram informações valiosas sobre a composição e estrutura da atmosfera de Júpiter. Então veio Cassini, uma missão conjunta da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Italiana, que orbitou Saturno de 2004 a 2017. Cassini foi uma das missões espaciais mais bem-sucedidas de todos os tempos, enviando de volta centenas de milhares de imagens e uma riqueza de dados científicos. Ela estudou os anéis de Saturno em detalhes intrincados, descobriu novos anéis e lacunas, observou tempestades gigantes e estudou as muitas luas de Saturno. A missão incluiu o lander Huygens, que pousou em Titã, e Cassini fez múltiplas passagens próximas por Encélado, voando através de suas plumas de vapor de água e analisando sua composição.
Cassini encerrou sua missão em setembro de 2017 com um grande final, mergulhando intencionalmente na atmosfera de Saturno para evitar qualquer possível contaminação de suas luas que podem abrigar vida. Atualmente, a sonda Juno da NASA está orbitando Júpiter, estudando seu campo magnético, sua atmosfera profunda e sua estrutura interna. Juno está fornecendo novos insights sobre como Júpiter se formou e evoluiu, e suas imagens dos polos de Júpiter revelaram estruturas de nuvens caóticas e belas que nunca haviam sido vistas antes. Olhando para o futuro, há várias missões planejadas ou propostas para os gigantes gasosos e suas luas. A missão Europa Clipper da NASA, como mencionamos, estudará Europa em detalhes. A Agência Espacial Europeia está planejando a missão JUICE, Jupiter ICEYE Moons Explorer, que estudará Ganimedes, Calisto e Europa. Há também propostas para missões a Urano e Netuno, que não foram visitados desde a passagem da Voyager 2 há mais de 30 anos. Uma missão orbital a qualquer um desses mundos distantes forneceria uma riqueza de novos dados e transformaria nossa compreensão dos gigantes de gelo. Explorar os gigantes gasosos é caro, tecnicamente desafiador e leva muito tempo, mas os retornos científicos são imensos. Cada missão responde a algumas perguntas e levanta muitas mais. Cada imagem, cada medição, cada descoberta adiciona outra peça ao quebra-cabeça de como o sistema solar funciona, como os planetas se formam e onde a vida pode existir. E há algo profundamente inspirador em enviar espaçonaves para explorar esses mundos distantes. É um testemunho da engenhosidade humana, da nossa capacidade de construir máquinas que podem sobreviver ao frio e à radiação do espaço, viajar por bilhões de quilômetros e enviar de volta dados através da vastidão. É um ato de exploração no sentido mais puro, impulsionado não pela busca de recursos ou território, mas pela simples vontade de saber. E quando você pensa sobre isso, é notável. Menos de 100 anos atrás, os gigantes gasosos eram apenas pontos de luz no céu, vistos através de telescópios primitivos. Ninguém sabia o que eram realmente. Ninguém sabia sobre seus anéis, suas luas, suas tempestades, seus oceanos escondidos. Hoje, temos imagens de alta resolução de suas superfícies, conhecemos a composição de suas atmosferas, sabemos sobre suas estruturas internas, seus campos magnéticos, suas histórias, e estamos planejando missões para procurar vida em suas luas. Em apenas algumas gerações, passamos da ignorância ao conhecimento, da especulação à exploração. É um dos grandes triunfos da humanidade. Claro, ainda há muito que não sabemos, ainda há mistérios profundos. O que está realmente no núcleo de Júpiter? Como as tempestades gigantes duram tanto tempo? Porque Urano está deitado de lado? A vida nos oceanos de Europa ou Encélado? Essas perguntas não têm respostas ainda, mas estamos trabalhando nelas, e cada passo nos aproxima da compreensão. À medida que continuamos a explorar os gigantes gasosos, não estamos apenas aprendendo sobre eles. Estamos aprendendo sobre nós mesmos, sobre o que significa ser humano, sobre o nosso lugar no universo, sobre o que é possível quando nos atrevemos a fazer grandes perguntas e trabalhar juntos para respondê-las. E há uma beleza nisso, uma beleza que vai além da ciência. É a beleza da curiosidade, da exploração, da busca pelo conhecimento. É a beleza de olhar para o céu e se perguntar o que está lá fora, e então construir máquinas incríveis para descobrir. É a beleza de saber que somos parte de algo maior, parte de um universo vasto e misterioso que ainda tem muito a nos ensinar. Em breve, vamos começar a concluir nossa jornada através dos gigantes gasosos, refletindo sobre o que aprendemos e o que isso significa para nós. Mas antes de irmos, reserve um momento para apreciar o esforço coletivo de milhares de cientistas, engenheiros, técnicos e sonhadores que tornaram possível explorar esses mundos distantes. Cada missão é o resultado de anos de trabalho, de planejamento cuidadoso, de resolução de problemas, de dedicação, e cada descoberta pertence a todos nós, um presente para toda a humanidade. Obrigado a todos que tornaram isso possível, e obrigado a você por se importar, por ser curioso, por querer saber mais. Sua curiosidade é parte do que nos impulsiona para frente
para as estrelas. À medida que nossa jornada pelos gigantes gasosos se aproxima de seu fim, vale a pena parar e refletir sobre o que esses mundos nos ensinam, não apenas sobre o sistema solar, mas sobre a natureza dos planetas, sobre as possibilidades de vida e sobre o nosso próprio futuro como espécie exploradora. Os gigantes gasosos nos mostram que os planetas podem ser incrivelmente diversos. Quando pensamos em um planeta, muitas vezes imaginamos algo como a Terra, um mundo rochoso com uma superfície sólida, oceanos, atmosfera e talvez vida. Mas os gigantes gasosos nos lembram que os planetas podem ser completamente diferentes. Eles podem ser feitos principalmente de gás, sem superfície sólida alguma. Eles podem ter tempestades que duram séculos, ventos mais rápidos que qualquer furacão terrestre e pressões internas tão extremas que os materiais se comportam de maneiras que mal podemos imaginar. Essa diversidade é importante porque expande nossa compreensão do que é possível. Quando procuramos planetas ao redor de outras estrelas, não devemos esperar que todos sejam como a Terra. Na verdade, os primeiros exoplanetas descobertos foram gigantes gasosos, Júpiteres quentes orbitando muito perto de suas estrelas. Esses planetas são muito diferentes de qualquer coisa em nosso sistema solar, mas são comuns no universo. Estudando nossos próprios gigantes gasosos, aprendemos como esses planetas se formam, como suas atmosferas funcionam e como eles interagem com suas estrelas e com outros planetas em seus sistemas. Esse conhecimento é essencial para interpretar os dados que coletamos de exoplanetas e para entender a arquitetura de outros sistemas solares. Os gigantes gasosos também nos ensinam sobre a importância do contexto. Um planeta não é uma ilha isolada, ele é parte de um sistema, e seu comportamento é influenciado por suas interações com outros corpos. A atividade vulcânica de Io é causada pelo aquecimento de maré de Júpiter e das outras luas galileanas. O oceano subterrâneo de Europa é mantido líquido pelas forças de maré de Júpiter. Os anéis de Saturno são moldados pela gravidade de suas muitas luas. O campo magnético de Júpiter captura partículas carregadas e cria auroras. Tudo está conectado. Essa interconexão é um tema recorrente na ciência planetária. Não podemos entender completamente um planeta sem entender seu sistema, sua história e suas interações com outros corpos. E isso se aplica não apenas aos planetas, mas a tudo na natureza. Tudo está conectado e mudanças em uma parte do sistema podem ter efeitos em cascata em outras partes. Os gigantes gasosos também nos ensinam sobre a possibilidade de vida em lugares inesperados. Tradicionalmente, quando pensamos em vida, pensamos em planetas rochosos com água líquida na superfície, na chamada zona habitável, ao redor de uma estrela. Mas as luas dos gigantes gasosos nos mostram que a vida pode ser possível em outros lugares. Europa, Encélado e talvez outras luas têm oceanos de água líquida sob suas superfícies geladas, aquecidos não pela luz do sol, mas por forças de maré. Esses oceanos podem ter as condições necessárias para a vida e estão bem fora da zona habitável tradicional. Isso expande dramaticamente o número de lugares onde podemos procurar vida no universo. Não são apenas os planetas rochosos ao redor de estrelas semelhantes ao Sol. São também as luas de gigantes gasosos e talvez até as atmosferas dos próprios gigantes gasosos, onde alguns cientistas especularam que formas de vida flutuantes poderiam existir, alimentadas por química atmosférica. Além disso, os gigantes gasosos nos ensinam sobre escalas. É difícil para nós, como humanos, compreender verdadeiramente a escala desses mundos. Júpiter é tão grande que mais de 1000 terras caberiam dentro dele. A grande mancha vermelha é maior que nosso planeta inteiro. Os anéis de Saturno se estendem por centenas de milhares de quilômetros. Os ventos de Netuno sopram a mais de 2000 quilômetros por hora. Esses números são difíceis de visualizar, mas eles nos lembram de quão pequenos somos, de quão vasto é o universo e de quão pouco sabemos. E há uma humildade nisso. Uma humildade que é importante. É fácil nos sentirmos grandes e importantes em nossa vida cotidiana, mas quando olhamos para os gigantes gasosos, quando realmente tentamos compreender sua escala e complexidade, somos lembrados de nosso lugar real no cosmos. Somos pequenos, vivendo em um pequeno planeta ao redor de uma estrela comum, em uma galáxia de bilhões de estrelas, em um universo de bilhões de galáxias. E ainda assim, apesar de nossa pequenez, conseguimos enviar máquinas para explorar esses
mundos distantes, conseguimos entender as leis da física que os governam e conseguimos nos maravilhar com sua beleza. Há algo profundamente humano nisso. Não somos grandes, mas somos curiosos. Não somos poderosos, mas somos engenhosos, e talvez isso seja suficiente. Os gigantes gasosos também nos lembram da passagem do tempo em escalas que desafiam a compreensão. Esses planetas se formaram há mais de 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda era jovem. Eles testemunharam toda a história do sistema solar, desde o bombardeamento pesado primitivo até a formação da Terra, o surgimento da vida, a evolução dos dinossauros, sua extinção e o surgimento da humanidade. E eles continuarão a existir muito depois de nós termos ido embora. Dentro de bilhões de anos, quando o Sol começar a morrer e se expandir em uma gigante vermelha, os gigantes gasosos ainda estarão lá, embora talvez mudados pelo calor crescente. E mesmo depois que o Sol se tornar uma anã branca, um pequeno resto denso de seu antigo eu, os gigantes gasosos podem continuar orbitando sozinhos na escuridão por trilhões de anos. Eles são testemunhas do tempo profundo, e estudá-los é como olhar para o passado e o futuro ao mesmo tempo. E, finalmente, os gigantes gasosos nos ensinam sobre beleza. Há uma beleza inerente neles, na simetria de seus anéis, nas cores de suas atmosferas, na dança de suas luas. É uma beleza que não serve a nenhum propósito prático. Os anéis de Saturno não precisam ser bonitos, as nuvens de Júpiter não precisam formar padrões intrincados, mas eles são e eles fazem. E isso é um lembrete de que o universo é capaz de criar beleza por acaso, sem intenção, sem design. É um lembrete de que a beleza é parte da natureza, não algo separado ou acima dela. E quando vemos imagens dos gigantes gasosos, quando olhamos para essas fotografias tiradas por sondas espaciais a bilhões de quilômetros de distância, estamos testemunhando essa beleza, estamos participando dela, e talvez isso seja uma das melhores razões para explorar. Não apenas para aprender, não apenas para descobrir, mas para ver, para experimentar, para se maravilhar. Os gigantes gasosos oferecem tudo isso e mais. Eles são laboratórios científicos, são protetores da Terra, são destinos para futuras explorações e são fontes de inspiração. Eles nos chamam a sonhar, a questionar, a explorar, e enquanto continuarmos respondendo a esse chamado, continuaremos a crescer como espécie, continuaremos a aprender e continuaremos a nos maravilhar com as maravilhas do universo. Em breve, vamos encerrar nossa jornada com algumas reflexões finais, mas por enquanto pense sobre o que aprendeu, pense sobre esses 4 gigantes, cada um único, cada um misterioso, cada um belo à sua maneira. Chegamos ao fim de nossa jornada pelos gigantes gasosos. Foi uma viagem longa, levando-nos das nuvens turbulentas de Júpiter aos ventos furiosos de Netuno, das luas vulcânicas às luas com oceanos escondidos, 2 anéis brilhantes às tempestades que duram séculos. E ao longo do caminho, aprendemos não apenas sobre esses mundos distantes, mas sobre nós mesmos, sobre nosso lugar no cosmos e sobre a natureza da exploração e da curiosidade. Então, o que tiramos de tudo isso? O que os gigantes gasosos significam para nós? A primeira coisa a lembrar é que esses mundos são reais, não são fantasia, não são ficção científica. Eles existem neste momento, girando em suas órbitas ao redor do Sol. Júpiter está lá agora, suas tempestades furiosas, suas luas dançando ao seu redor. Saturno está lá, seus anéis brilhando na luz fraca do Sol distante. Urano e Netuno estão lá, solitários e frios nas profundezas do sistema solar exterior. Eles são tão reais quanto a Terra sob seus pés, tão reais quanto a Lua no céu noturno. E isso é extraordinário. A segunda coisa é que esses mundos não são apenas objetos de interesse científico. Eles têm importância direta para nós. Júpiter, em particular, tem protegido a Terra de impactos catastróficos por bilhões de anos, permitindo que a vida evoluísse e prosperasse. Sem os gigantes gasosos, nosso sistema solar seria um lugar muito diferente, e pode ser que a vida nunca tivesse tido a chance de se desenvolver aqui. Então, em certo sentido, devemos nossa existência a esses gigantes distantes. Eles são nossos protetores, nossos guardiões, moldando o ambiente ao nosso redor, de maneiras que estamos apenas começando a entender. A terceira coisa é que os gigantes gasosos e suas luas são alguns dos lugares mais promissores do sistema solar para procurar vida além da Terra.
os oceanos subterrâneos de Europa e Encélado, a atmosfera rica em química de Titã. Esses são lugares onde a vida pode existir, onde micróbios podem estar nadando em oceanos escuros neste exato momento, ou onde processos químicos complexos podem estar ocorrendo, preparando o terreno para o surgimento da vida. Ainda não sabemos, mas o fato de que essas possibilidades existem é emocionante. Significa que a vida pode ser mais comum no universo do que pensávamos. Significa que não precisamos procurar apenas planetas rochosos na zona habitável. Podemos procurar em luas, em oceanos subterrâneos, em lugares inesperados. E isso expande enormemente o escopo de nossa busca por vida além da Terra. A quarta coisa é que a exploração dos gigantes gasosos é um empreendimento humano no melhor sentido. É colaborativo, envolvendo cientistas e engenheiros de muitos países trabalhando juntos. É inspirador, capturando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. É humilde, lembrando-nos de nossa pequenez diante da vastidão do universo. E é ambicioso, empurrando os limites do que é tecnicamente possível. As missões aos gigantes gasosos são algumas das mais complexas e desafiadoras já realizadas, exigindo planejamento cuidadoso, engenharia precisa e anos de trabalho dedicado. E quando tem sucesso, os resultados são transformadores, mudando nossa compreensão do sistema solar e de nosso lugar nele. A quinta coisa é que há ainda muito a aprender. Apesar de todas as missões, todas as descobertas, todas as imagens espetaculares, os gigantes gasosos ainda guardam muitos segredos. Ainda não sabemos o que está no núcleo de Júpiter. Ainda não entendemos completamente como suas tempestades duram tanto tempo. Ainda não sabemos por que o campo magnético de Urano é tão estranho. Ainda não sabemos se há vida nos oceanos de Europa ou Encélado. Essas perguntas permanecem abertas, esperando por futuras missões e futuras gerações de cientistas para respondê-las. E isso é emocionante. Significa que há mais a descobrir, mais a explorar, mais a aprender. O futuro da exploração dos gigantes gasosos é brilhante. Missões estão sendo planejadas para a Europa, para Titã, para os gigantes de gelo. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, novos instrumentos estão sendo construídos. E à medida que continuamos a explorar, continuaremos a descobrir coisas que nos surpreendem, que desafiam nossas suposições, que nos fazem repensar o que sabemos. É assim que a ciência funciona. É assim que aprendemos. E é por isso que a exploração espacial é tão importante. Mas talvez a coisa mais importante que os gigantes gasosos nos ensinam seja sobre a maravilha. Há uma maravilha em olhar para essas imagens, em ver os anéis de Saturno, as tempestades de Júpiter, a cor azul profunda de Netuno. Há uma maravilha em saber que esses lugares existem, que são reais, que podemos visitá-los com nossas máquinas e estudá-los com nossos instrumentos. Há uma maravilha em perceber que somos parte de um universo vasto e complexo, cheio de beleza e mistério. E essa maravilha é algo que vale a pena cultivar, algo que vale a pena proteger. Porque é a maravilha que nos impulsiona a explorar, a questionar, a aprender. É a maravilha que nos torna humanos. Então, enquanto você vai embora esta noite, leve com você essa sensação de maravilha. Pense nos gigantes gasosos girando silenciosamente em suas órbitas distantes. Pense em suas luas, com seus oceanos escondidos e vulcões ativos. Pense em suas tempestades, suas nuvens, seus anéis, e pense no fato de que tudo isso é real, que existe neste momento e que estamos apenas começando a explorá-lo. E quando você olhar para o céu noturno e ver Júpiter ou Saturno brilhando entre as estrelas, lembre-se de que você está olhando para mundos inteiros, tão complexos e fascinantes quanto a Terra, cada um com sua própria história, seus próprios mistérios, sua própria beleza. Lembre-se de que somos parte de algo maior, parte de um sistema solar que contém maravilhas além da imaginação. E lembre-se de que, apesar de nossa pequenez, conseguimos alcançar esses mundos distantes com nossa curiosidade e engenhosidade. Isso é algo para celebrar, algo para se orgulhar. Então, obrigado por vir nesta jornada comigo. Obrigado por sua curiosidade, por seu interesse, por seu tempo. E obrigado aos gigantes gasosos por estarem lá
silenciosos e magníficos, esperando por nós, que continuemos a explorar, a questionar e a nos maravilhar, porque é isso que nos torna humanos, e é isso que nos leva adiante para as estrelas. Boa noite, viajante cósmico. Descanse bem, sabendo que o universo é vasto e cheio de maravilhas, e que amanhã, quando você acordar, os gigantes ainda estarão lá, girando em suas órbitas antigas, guardando seus segredos e esperando para serem descobertos. E talvez um dia, não muito longe no futuro, enviaremos não apenas máquinas, mas humanos para explorar esses mundos. Talvez um dia possamos ficar na superfície de Europa, olhando para cima através do gelo para as faixas de nuvens de Júpiter dominando o céu. Talvez possamos flutuar na atmosfera de Saturno, cercados por nuvens coloridas e ventos suaves. Talvez possamos caminhar nas dunas de Titã, sob um céu alaranjado, com lagos de metano cintilando no horizonte. Esses sonhos podem parecer impossíveis agora, mas tantas coisas que já alcançamos pareciam impossíveis antes de serem feitas. E enquanto continuarmos sonhando, continuaremos explorando e continuaremos descobrindo. Os gigantes gasosos nos esperam. O futuro, como sempre, está cheio de possibilidades.